Alô, vencedores, sejam muito bem-vindos para mais uma conversa sobre carreira de sucesso. Gente, hoje tem sucesso sentado na mesa aqui. E não é o meu, não, tá? Aliás, não é só o meu, dá licença. É uma mulher linda, maravilhosa, uma empreendedora. E eu perguntei para ela, como é que eu posso te apresentar? E ela falou, me apresente para aquilo que é mais forte em mim. Márcia Queiroz, filha amada do Senhor. Estou com a Márcia Queiroz, filha amada do Senhor, empresária. E para quem ainda não conectou o nome, ela é a sócia fundadora da Festa Escova. Muito obrigada, minha querida, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Cid. É um presente, é uma honra estar aqui para a gente bater esse papo. E eu espero poder contribuir com você e com quem está nos assistindo. Tenho certeza. Mas, gente, eu e a Márcia nos conhecemos. Tem história, hein? Tem história. Tem Antes história. dela ser essa mulher, essa empreendedora brilhante, essa empreendedora que foi capa da revista Forbes. Eu a conheci. Nosso primeiro encontro, pode contar, Marcinha? Pode, com certeza. Eu a vi, assim, em reuniões de treinamento. Eu estava ministrando um treinamento da empresa que ela trabalhava, mas aí eu vi aquele ambiente ali, mais pessoas, nada. Passou alguns dias, nós nos encontramos num lugar inusitado, que marcou a nossa história, no Monte. Era um domingo à tarde e nós fomos para o Monte. Quem era aqui de Goiás vai conhecer, de Goiânia, ali do Serrinha. No domingo à tarde, eu lembro que não tinha mais sol, devia ser umas 5 e pouquinho. Exatamente. E nós fomos orar. Orar. Eu e ela. Exatamente. Acho que a Michele estava também, Michele né? estava também. Também, nós fomos orar. E de lá para cá, a gente, volta e meia, nós nos encontramos. Deus nos deu a graça de congregarmos no mesmo ministério, fazemos parte do mesmo ministério, temos a mesma visão. Amém. Mas eu a conheci, ou seja, nos bastidores da vida. Exatamente. Sem saber eu que estava diante de mim uma grande mulher. Amém. Glória Muito obrigada, querida, linda. Você é uma mulher que inspira muitas outras. Amém. Mas conte para nós, como é que foi que nasceu esse espírito empreendedor? Você já nasceu pensando em ser dona de um negócio milionário como o seu? Amém. Não, mas não nasci pensando, nunca, né? Sempre sonhei com isso, mas eu não imaginei que seria, às vezes, até tão rápido. Mas eu sou filha de feirantes. Então, eu sou do interior de Goiás, sou de uma cidade chamada Iporá, que é bem pequena. E meus pais foram feirantes e são feirantes, né, até hoje. E eu cresci nesse ambiente. O que seus pais vendiam? Eles são produtores rurais, então eles plantavam lá na chácara onde eles moram até hoje. E todo domingo de manhã nós íamos para a feira para vender aquela produção. Então, sempre era, às vezes, o quiabo, o jiló, alface, abobrinha, exatamente, cheiro as verde. As frutas que eram da estação ali. Exatamente, aquilo que estava produzindo, que a chácara estava produzindo naquela época. E você ia vender? Aí a gente ia vender. Você ia só encontrar com os amigos na feira? Nada, ia trabalhar. Trabalhava mesmo? Então você começou a aprender a vender. Meus pais levavam eu e meu irmão e a gente atuava mesmo na feira. Márcia, e é tão interessante como os feirantes sabem vender. Demais. A concorrência não é de pegar um celular ou ir para a próxima loja. Não. É de virar o olho. Exatamente. Estava lá outra banca vendendo o mesmo produto, o mesmo preço. Por que eu vou comprar? Não é verdade? E aí, essa semana, eu até conversando com uma pessoa, ela falou assim, então você é filha de empresários, empreendedores? Eu falei, uai, Sou mesmo. Sou. Claro que são. Porque eu sempre falei, não, meus pais são feirantes e tudo. Aí eu falei, agora eu vou falar, meus pais são empresários. Do segmento do segmento alimentício. Hortaliças, né? Que lindo. Então, aí, desde criança, eu cresci nesse ambiente, né? Meus pais sempre produzindo e vendendo. E aí, com 16 anos, eu me mudei para Goiânia, muito naquele movimento de você vir procurar por uma educação melhor, oportunidade de trabalho, que a minha cidade era muito pequena, né? E conduzir a minha vida dessa forma, né? Aquele desafio quando você chega numa cidade grande, até você conseguir o primeiro trabalho de carteira assinada, até você conseguir... Você lembra qual foi o primeiro? Foi numa empresa de telecomunicações. Chama Intelbras. Intelbras. Trabalhei por 8 anos lá. 8 Foi anos. uma grande bênção.
Foi lá que eu consegui me organizar, que aí eu conseguia Estudar. trabalhar, pagar meu aluguel, fazer faculdade, enfim. Foi uma empresa que eu tenho muita gratidão. Quando eu a conheci, você já estava em outra empresa. Você Estava já na era Avon. gerente da Avon, não era? Isso, De um segmento exato. da Avon. Então, eu saí da Intelbras. E a Michele era sua chefe. Trabalhei na Água de Cheiro com franquias. Olha só como o Senhor nos prepara e a gente não tem nem visão, Do que tá, a é princípio. verdade. Então, 2007 e 2008, eu trabalhei como consultora de campo de franquias no segmento de cosméticos e beleza, que era Água de Cheiro. Depois eu fui para a Avon Cosméticos, trabalhar também com gestão de pessoas e área comercial no segmento de beleza e cosméticos. Então, assim, eu escolhi e trabalho com beleza e cosméticos desde 2007. Caiu no seu colo, né? Não foi falar, eu quero trabalhar com... A coisa foi andando, eu fui conduzindo e aconteceu. Para quem não sabe, a Michele é sócia dela, as duas fundaram a Festa Escova e elas se conheceram porque a Michele fez o processo seletivo seu. Não, quem fez foi uma antiga gestora nossa. Ah, tá. Na época, nós éramos pares. E aí, depois, ela foi promovida e se tornou minha gestora. Tornou sua gestora. Então, por exemplo, quando a Michele teve o problema de saúde dela lá em 2013, eu fiquei no lugar dela. Então, a gente já era par ali. Aliás, ela já era minha gestora. E aí eu fiquei no lugar dela. Entendi. E foi quando a gente se aproximou e começou a ter uma convivência mesmo. Mas quando eu a conheci, ela já era sua gestora. Já era minha gestora. Que lindo. E aí, fala mais. Aí surgiu a Festa Escova. Aí... trabalhando na Avon Cosméticos. 2015, eu falo que o bichinho do empreendedorismo me mordeu. Te picou. Aí eu comprei uma franquia. Olha só, a franquia me rondando de novo. Comprei uma franquia de uma marca goiana, chamada Além do Olhar, que hoje está presente no Brasil todo, da Rose. Uma grande mulher de Deus também. E aí comecei a empreender. Só uma pausa. Nesse meio tempo, você saiu da Avon. A Michele ficou. Você saiu da Avon. Eu me lembro quando você se desligou. Aí, em 2016, eu montei uma escola de cursos de estética juntamente com a Rose. Saí da Avon. E, então, eu estava empreendendo com a franquia e empreendendo com a escola. 2017, a Michele saiu da Avon e eu a convidei para ela ser a nossa sócia na escola. Aí ela veio também para atuar com a gente na parte do comercial da escola. E em 2018, tivemos o insight da Festa Escova e aí toda a história da Festa Escova começou. Que lindo, que bom. Hoje são só vocês duas. Hoje nós somos 3 sócias. 2021, eu e Michele somos sócias fundadoras. 2021, entrou uma terceira sócia, a Ana, que atua também com a gente. Ah, maravilha. E quais foram os desafios para você se transformar como uma franqueadora? Eu me lembro quando eu estava conversando com a Michele, ela veio me contar toda eufórica que ela tinha conseguido locar um espaço ali na 136 para abrir a primeira unidade. Fundou a Festa Escova para ser uma loja de sucesso, nunca para ser uma franquia. Não era para ser uma franquia. Já foi com ideia de ser franquia? Já foi. Olha só. Na verdade, quando nós começamos a história, né, nós tivemos um insight mais ou menos em maio de 2018, a primeira loja foi em outubro de 2018. E nesse período, a gente foi fazer plano de negócio, foi fazer uma pesquisa, entender se no Brasil tinha esse modelo de negócio ou não. E a gente foi vendo a oportunidade e pessoas também falaram para nós, olha, esse negócio de vocês é franqueável. Olha, né? Outras pessoas já achavam que a gente estava trazendo uma franquia de São Paulo. Porque a ideia era tão parecida com franquia que eu pensava. Exato. E aí a gente começou a estruturar o negócio para ser franquia. Então, antes de abrir a primeira loja, por exemplo, eu fui escolher a cadeira. A cadeira que vai ser a cadeira padrão do cabeleireiro. Entendi. Eu já escolhi uma empresa que tinha condições de atender em nível nacional, uma cadeira preta, básica. Então, o projeto arquitetônico, a gente já pensou no projeto arquitetônico de uma forma que eu podia replicar. E você já tinha esse conceito, uma experiência vaga, mas tinha sobre franquia. Exatamente. E aí foi só instigando mais e levando as outras, a Michele a acreditar nesse projeto. Então, quando nós inauguramos, a empresa já estava praticamente pronta para ser uma franquia. Me conta, quais são os grandes desafios de gerenciar, liderar, comandar uma rede tão grande? Que hoje, gente, são 330. 340 comercializadas. Dessas 340, 250 em operação. Porque tem um time ali entre a assinatura do contrato e a inauguração.
Mas são 340. 340. Que bênção, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Com uma para 300. Em quanto tempo, Márcia? 6 anos. Nossa, é muito favor, né? Com a pandemia no meio. Muito favor. Eu lembro quando a pandemia, me faz lembrar com Isaac, que Deus deu para ele uma palavra, ele plantou numa terra seca. E ele colheu 100 vezes mais. Amém. Essa é a bênção que está sobre vocês. Glória Amém. A Deus. Fico muito feliz por isso. Amém. Mas responde para mim, qual que são os maiores desafios para comandar uma equipe tão grande? Nós temos umas 3 horas aqui, né? Para falar dos desafios. Não, você vai julgar bastante. São 3 horas, não. Olha, são alguns, mas com processos bem estabelecidos, um time bem treinado, uma equipe capacitada, a gente consegue superar todos esses desafios. É desafiador, como o próprio nome diz, mesmo. Mas não é impossível. Hoje, meu maior desafio, falando de gestão de rede, é o engajamento do franqueado, fazer com que ele cumpra os acordos, cumpra o padrão. Siga todo o protocolo da franquia. Porque franquia, né? Até a gente estava falando de receita antes da gente começar. Franquia é uma receita de bolo. Então, tem que colocar 2 ovos. E, às vezes, a pessoa quer colocar 3 ovos. Não, mas a receita é 2. Porque senão o bolo vai desandar. Então, hoje, o nosso maior desafio, mas até isso é positivo, porque o nosso franqueado, geralmente, né, depende muito do perfil, mas ele é muito empreendedor também. E ele quer fazer diferente, ele quer aperfeiçoar, quer inovar. Isso é positivo. Porque estão sempre abertas para ouvir. Exato. De repente, aquela receita pode ampliar, e de 2 passa para 3. Exato. É a questão. E é interessante, quando você começou a responder, eu fiquei observando. As 2 primeiras falas suas. Olha, seguir os processos que são os 2 P's da gestão. O P de processo, e depois você falou o quê? Pessoas. Pronto. Exatamente. Esse é o grande caminho. Processo. Desenhe bem os processos, que normalmente é trabalhoso, mas uma vez bem desenhado, ficou. E treine, capacite, escolha o perfil adequado para aquela função, que vai andando. Não é que vai andando assim a todo vapor, sem ter que fazer algumas pequenas paradas, ajustes pelo meio do caminho. Isso vai acontecer. Mas alinhar é mais fácil do que quando quebra. Exatamente. Eu paro para reabastecer. É diferente de parar quando quebra. Exatamente. Né? E esse é o desafio de muitos empresários, às vezes não querer parar para desenhar esses processos, para capacitar o time. Treinar o time. Eu que sou no segmento de que treino pessoas, o que eu mais ouço é como é que eu posso parar o meu time? Não dá para parar a operação. Você não entende, Sidmar, a minha operação é muito dinâmica. Eu fico pensando, tá bom, eu não entendo sua operação, mas eu entendo uma coisa, pessoas precisam ser treinadas. As pessoas não vêm prontas para nós. Exato. A Michele tem uma fala que ela fala sempre com muita frequência, nós contratamos pelo currículo e demitimos pelo comportamento. Exato. E o comportamento é algo que é treinado. É algo que a gente implanta a cultura naquela pessoa que chegou sem nenhuma noção de como nós trabalhamos. Não é? Exato. E me fala... E aí, só para complementar, a conta é simples. Quanto custa eu parar a minha operação um período? X. Quanto custa o meu time não treinado por um ano? Onde é que é o prejuízo maior? Onde que é o prejuízo maior? Então, quando o empresário tem essa visão, poxa, eu vou parar minha operação em uma semana. Você me fez lembrar uma fala de um empresário que nós estávamos conversando para fazer um treinamento na empresa dele. E ele me trouxe uma dor. Eu até compreendo, eu compartilho, entendo perfeitamente. Toda dor é verídica. Toda dor é verídica, né? Entendo, é fácil para mim entender aquela dor. A dor dele era o seguinte, olha... Eu até posso contratar você, dar um treinamento, mas, sabe, eu não sinto vontade porque eu gasto, a palavra dele, né? Ele não fala, ele não investe. Eu gasto um dinheirão, que não é tanto assim nada, um dinheirão para contratar você e daqui a pouco o cara vai embora. Aí eu perguntei para ele exatamente o que você acabou de falar. O que é mais caro para o senhor? O senhor treinar aquele funcionário, ele ficar 1 ano te trazendo um resultado, ou você não fazer um treinamento e ele ficar 1 ano te dando prejuízo até decidir ir embora? Porque ele tem que ficar 1 ano para ele poder ter todos os encargos, a coisa toda.
Percebe? Então, assim, É bem por eu aí. treino, está dando resultado, eu continuo ficando naquela empresa. Claro. E aí nós começamos a investir em outras coisas que nós chamamos de retenção do talento. Exatamente. Né? Então, essa visão de que o treinamento, parar para investir nas pessoas, jamais foi perda de tempo. Jamais. Como é que você trabalha? Até porque, Sidmar, são as pessoas que fazem o nosso negócio acontecer. São. Queira você ou não. Por mais tecnológica que a empresa seja, você vai ter que ter um braço ali para fazer. Se eu estou aqui agora, é porque tem pessoas tocando meu negócio. Exatamente. O ano passado, a Festa Escova atendeu 1.800.000 clientes. Uau! E eu e a Michele, a gente não sabe pegar numa escova. Né? Quem fez isso? Essas pessoas. As pessoas. A Festa Escova já é a maior da América Latina. Você acha que é por conta dos meus olhos azuis e da Michele? Não, o seu nem é azul, azul da Michele, tá? Foram as pessoas. Não é Então, por conta do seu sorriso maravilhoso. São as pessoas que fazem o nosso negócio. E como é que faz? Como é que o empreendedor tem que ter esse olhar para as pessoas? Porque também eu sinto, às vezes, uma certa, não vou dizer desdém, mas eu sinto que, às vezes, o empreendedor não tem aquele reconhecimento que para que o meu negócio ande, para que o meu negócio dê certo, eu preciso daquela pessoa. Inclusive, essa semana eu estou muito reflexiva sobre isso, porque eu ouvi numa palestra no final de semana passado um empresário falando assim: hoje eu tenho tanta dificuldade de contratar mão de obra que eu não posso nem demitir os meus colaboradores que não têm resultado porque eu não tenho mão de obra. Aí eu falei, para tudo. Primeiro, que a gente não contrata mão de obra. A gente contrata pessoas. Muito bem. Tá vendo, gente? Coisa linda. E pessoas têm sentimentos, emoções, tem uma medos, história, crenças, sonhos. Pessoas querem se sentir pertencentes. Pessoas querem fazer reconhecimento. Querem reconhecimento, querem fazer parte de algo grande. Então, se você tiver com a mentalidade de mão de obra... Quando a pessoa fala para mim, preciso contratar mão de obra, eu tenho quase o sentimento que ele está querendo comprar uma máquina para colocar lá no Parque Fabril dele. Porque pessoas não é mão de obra. Você contrata pessoas. E aí, cabe ao empresário saber lidar com essas pessoas. Ah, mas eu não sei. Então, aprende. Aprende. Já que você se dispôs a abrir o seu negócio, ou já que você dispôs a aceitar o cargo de gerência daquele time, vá aprender. Aprende a lidar com as pessoas. Porque eu escuto muita gente falar assim, Marcinha, eu amo trabalhar. Eu até já ganhei atestado e fui trabalhar com atestado. Eu não tenho preguiça, eu acordo cedo, eu gosto de trabalhar, mas, gente, é difícil demais lidar com gente. Gente, vou te contar, eu não dou conta de mexer com pessoa. Me deixa sozinha na minha sala. O que ele acha que é o trabalho dele? E aí, é uma outra chave também que eu vejo que o empresário tem que virar, o empresário, o líder, o gestor. Fazer gestão de pessoas é um privilégio. Isso. E não um peso. Um fardo. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é um privilégio. Porque se você quer que a sua empresa cresça, se você quer que o seu departamento cresça, se você quer bater a meta no final do ano, né, você vai precisar de pessoas. Então, vire a chave que fazer gestão de pessoas é um privilégio. É um privilégio. Por quê? Esse ano eu tenho a meta ousada de chegar a 500 franquias. Uau! E vai chegar. Em nome de Jesus. Aliás, vai ultrapassar. Em nome de Jesus. Você volta aqui depois para contar? Com certeza. Quem vai fazer isso? As pessoas. Você e a Michele, eu te garanto que não vai. As pessoas. Aí eu vou reclamar das pessoas. Das pessoas. Que são os presentes que Deus colocou para que o seu negócio cresça. Exato. E isso é uma reclamação, uma murmuração que eu acho repugnante, mas que está na ponta da língua de muito empresário. Eu diria que 90%. Não vou generalizar, porque tem alguns que já viraram a chave. Mas é verdade. E para mim, para nós lá na empresa, é um privilégio. E é interessante que esses que já viraram a chave para essa mentalidade que o negócio é pessoas, eu sempre falo, qual que é o seu negócio?
Aí o empresário fala, não, é carro, é roupa. Não, o seu negócio são pessoas. Esse é o seu produto que você comercializa. Exatamente. Ou é o serviço que você serve. Eles ficam assim, o negócio são pessoas. Então, entenda do negócio que o produto vai andar. Exatamente. Conheça o negócio que o produto vai ser comercializado com qualidade, o cliente vai voltar. Mas ele não quer entender de pessoas. Ele acha que é tolice, ele acha que é bobeira falar bom dia, ele acha que é... gente, para que essa história de falar bom dia? Por favor, obrigado. Então, se 10 horas da manhã eu ligo para um gerente meu, eu ligo para um colaborador meu, eu já vou direto no assunto. Mas é a primeira vez que eu falo com ele no dia. E ele esqueceu da essência da relação. Bom dia. Por favor, você pode... Mas primeiro, eu preciso ver você. Exatamente. É um ser humano que está ali. Não é uma mão de obra. Não é uma mão de obra. A mão de obra é consequência, né? Então, quando eu tenho essa visão, eu acabo conquistando aquela pessoa e ele quer ficar mais tempo. Exato. Porque qual que é a maior dor hoje dos empresários? Por incrível que pareça, Márcia, não sei se você vai compartilhar essa ideia comigo. Não é vender o produto. Não. É trazer pessoas para trabalhar no meu time. Exato. Uma vez que eu já os tenho, que eles permaneçam. Porque você gasta um tempão para contratar, é um desgaste. Você gera uma expectativa, porque eu contratei alguém. Parece criança que ganhou um brinquedo novo, né? Nossa, eu contratei um cara fera demais. Nossa, ganhei um brinquedo. Entendeu? Aquele cara fera não está pronto. Exato. Vai ter falha, vai errar. Dá tempo para o cara aprender. Tem que ajustar. Tem que ajustar, dá tempo para aprender. O cara é fera, tem idade cronológica, tem um bom currículo, mas de empresa sua, de cultura sua, ele é bebê. Ele é bebê. Acabou de chegar. Gente, Márcia, bebê dá trabalho, né? Dá. Bebê faz arte, bebê precisa tem de que muito. Vigiar, Precisa de mais várias mãos cuidando. Exato. Tem aquela famosa rede de apoio, né? Exato. Eu assim tenho... é um colaborador novo. Assim, um colaborador novo. Né? Então, às vezes o bebê, quando ele nasce, ele não anda, ele não fala, não faz nada, mas dá tempo que aquele talento vai fluir. Vai. E as pessoas não entendem que pessoas são assim. Aí perde todo o ânimo, perde todo o pique. Né? Mas qual é o seu estilo de gestão? Qual é a cultura central? Que eu sei que o seu estilo de gestão é o estilo da festa escova. O nosso foco é sempre voltado para pessoas e resultado. Por quê? Eu preciso das pessoas para fazer o resultado. E eu preciso do resultado para remunerar bem as pessoas. Yes. Então, eu sou uma empresa focada em resultado. Em algum momento as pessoas vão embora, porque não vai aguentar. Não, eu sou uma pessoa voltada, eu sou uma empresa voltada só para pessoas. Só pessoas. Pessoas acima de tudo. Vai fechar. Vai fechar. Porque não tem resultado. Porque não tem resultado. Então, para mim, é muito claro. É pessoas e resultado. Um não sobressai ao outro. Porque um depende do outro. Então, para onde eu olho sempre? Pessoas e resultado. Porque, para mim, é os dois pilares. São os pilares, pessoas e resultados. Os resultados vêm com os processos. Exatamente. E quem executa os processos são as pessoas, né? Pessoas bem treinadas e capacitadas. Isso. E como é que você faz para motivar os seus franqueados? Que começa primeiro no franqueado. O franqueado, eu imagino que ele seja a grande caixa d'água, né? Se aquela caixa está limpa, que retém uma água boa, saudável, ela vai fluir. E a gente gosta de beber num rio saudável que flui, né? Exato. Hoje essa história de rio está muito presente na nossa conversa, né, Márcia? Mas quando a caixa d'água ela está contaminada, imagina uma caixa d'água que tem um rato, um sapo morto lá dentro, qual a qualidade daquela água? Então, às vezes a torneira está limpinha. A torneira é a loja, a torneira é o ambiente, está bonito, tecnológico, móveis, isso tudo você consegue comprar. Mas quando abre a torneira, que é a essência, está contaminada. Então, Cid, eu falo que antes de você dominar a arte de motivar um franqueado, é você entender de pessoas. Conheça o ser humano. Entenda como o ser humano funciona. Na grande maioria das vezes, as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem ser reconhecidas, as pessoas querem se sentir pertencentes. Isso eu falo de franqueado, falo de colaborador, de cliente, de familiar, de amigos, de relacionamentos. De sócios. De sócios. Então, quando você conhece de pessoas, conhece do ser humano, o que move um ser humano, você entende qual é a estratégia de motivar. Então, deixa eu entender. Será que para mim entender de pessoas, eu tenho que fazer um curso de psicologia?
Não necessariamente, né? Necessariamente. Mas tem muitas ferramentas que ajudam, né? Eu acho que só o desejo de querer aprender, ler, estudar, mentoria e contrata a Sidmar, né? Faz um belo, faz uma escola. Falei isso, nós já trabalhamos, né, Marcinha? E você sabe que eu tenho uma colaboradora, olha que interessante, ela estava no primeiro dia que você foi lá no nosso primeiro dia de Fecha Escova, você lembra, né? Você foi depois, mas você foi no primeiro dia de Fecha Escova. Honrar vocês. Exato. E aí teve uma colaboradora que estava lá naquele primeiro dia e ela está comigo até hoje. Olha só. Até hoje. Ela ficou por anos trabalhando na loja. Hoje ela trabalha na franqueadora. Ela foi promovida. Ela era uma profissional que fazia escova. Hoje ela é uma treinadora. Ela viaja o Brasil inteiro. Sério? Que treinando. Lindo. E ela sempre... Qual é mesmo o nome dela? Sueli. Sueli, um beijo, querida. Um beijo para você. Delícia, ela, uma bênção. E ela conta que você deu um exemplo seguinte, que toda vez que a porta daquele ambiente se abria e entrava uma cliente, não era uma cliente entrando. Era o seu sonho. Era o seu sonho. Eu ainda brinquei, olha o meu computador chegando, olha o pneu do meu carro, olha meu carro novo chegando. Exatamente. Olha aquela bolsa que eu vi comprando chegando. Eu brinquei, você só não pode falar, oi bolsa, seja bem-vinda. E ela conta isso e eu lembro desse exemplo também. Eu dou esse exemplo até hoje. Falo, toda vez que entrar um cliente aqui, não é um cliente, é o seu sonho. É o seu sonho. E o seu sonho tem nome, né? De repente, sonho é aquela viagem, é trocar os pneus do meu carro, é trocar o carro. Esse sonho tem nome. Ele só não pode chamar um cliente de carro, né? Nem pneu. Mas ele é como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça do seu sonho. E assim, ele é a resposta de Deus para as nossas orações. Deus não vai nos dar uma mala de dinheiro, vai achar uma sacola cheia de dinheiro no lixo. Não, isso não vai. E às vezes nem nos dá marido rico, nem nos faz nascer numa família rica. Exato. Mas uma coisa, Márcia, que eu posso acessar. Esse ano eu estou com 21 anos de carreira. Deus nunca me deixou faltar clientes. Amém. E a Fecha Escova foi, sim, um cliente muito querido. Eu dei curso na escola, Agora você tem que ir no né? Fecha Spa. Preciso ir. Preciso, é verdade. Preciso ir lá ver como é que é. Pra mim. Pode ser, com certeza, vamos lá. Então, assim, é resposta de Deus para as nossas orações. Eu sempre falo, você tem o hábito de convidar Deus para fazer parte do seu dia? Quando chega na empresa, eu não estou falando de religião, mas estou falando de um Deus soberano e poderoso. Você tem o hábito? Então, ele fala, tá bom, vou fazer parte do seu dia. Você chamou, eu vou. Chamou, eu vou. Aí eu vou. Sabe quem que vai comigo? Aquela cliente chata, exigente, que nada tá certo, que reclama de tudo, que põe defeito em tudo, fala. Mas no final ela deixou o dinheiro lá. Mas eu atendi a sua oração. Eu mandei. Só que não foi como você queria. Exatamente. Eu sempre acho que Deus tem alguma coisa para nos ensinar. Eu falo muito para os nossos empresários, meus clientes que eu dou mentoria. Ele começa a falar do time, do fulano. Eu falo, olha, já parou para pensar o que Deus quer te ensinar desse cidadão fazer parte do seu time? Olha quantas lojas tem em Goiânia. Olha quantas oportunidades. Eu sei que você vai para outro lá, em outro lugar, mas nossa sede é Goiânia, tá? Cidade que eu amo. Nós amamos, né? Nós amamos. Então, tantos lugares que ele queria, tantas outras pessoas, foi cair justamente na sua mão. Qual que é o propósito? Gente, a Bíblia diz que nenhuma folha cai sem que Deus permita. Quanto mais uma vida chegar no seu negócio. Qual que é? E uma coisa que a gente sempre, eu ouvi e aprendi com o nosso querido pastor Aloysio, ouvi essa frase dele a primeira vez e eu a trago comigo com muita propriedade, faço assim, e creio muito nessa verdade. Não existem relacionamentos neutros. Ou você vai me marcar para algo que eu ainda não cheguei a levar ao meu nível, ou você vai me ensinar o que eu não devo ser. Mas neutro jamais, jamais, não existe. Mesmo que você não queira. E aquela conversa, aquele videozinho que você assistiu, aquela fala que você assistiu, vai te impactar. Exato. Por isso, nós devemos ter o cuidado de saber com quem eu sento. E às vezes você pode estar sozinho, mas está sentado com o celular. Quem está te fazendo companhia? Qual é a voz que está te influenciando? Quando você terminar de ouvir aquilo, ler aquilo, como vai estar as suas emoções? Exato. Você vai estar com vontade de falar com Deus? Ou aquilo vai te afastar mais de Deus? Márcia, como é ser cristã no mundo de negócios? Como é ser, não é cristã, uma mulher verdadeiramente temente ao Senhor?
quais o seu princípio é a Bíblia. Sidmar, para mim é uma questão de decisão e posicionamento. Então, por exemplo, a empresa que eu tenho, que nós temos, foi o Senhor que me deu. Amém. Aí, uma questão de coerência também. Como que eu chego na minha empresa e eu não falo de Deus? Como que eu trato o meu negócio sem viver os princípios que Ele me ensinou? Mas foi o Senhor que me deu. Eu pedi para o Senhor e Ele me deu. E aí eu chego lá e falo, não falo de Deus. Às vezes tem gente que está nos ouvindo, só te interromper um pouco, porque eu acho importante, e fala, como é que esse negócio Deus deu? Como é que Deus deu? Caiu? Não. Explica para eles. Para nós que comungamos essa mesma fé, é fácil entender isso. Exato. Mas tem gente que às vezes não vive desse mundo de crer que Deus dá. Que Deus é bom e Deus dá abundantemente. Explica para nós. Eu creio que o Senhor, Ele abençoa os nossos planos. O Senhor não vai se materializar aqui em forma de fé escova. Toma uma empresa para você. Mas aí você vai abrir uma lojinha, você vai contratar um grupo de pessoas, você vai vender a primeira franquia, a segunda, a terceira, e o Senhor vai abençoando. E a coisa vai andando. Os seus planos. E aí a coisa vai andando e se multiplicando. É como aquela nascente, né? Um rio, ele não nasce grande. Se você for seguir ele nasceu pequenininho e vai crescendo. E assim, sabe? Como é que eu vejo que Deus abençoa, mas Deus coloca o sonho dele dentro da gente. Exato. Deus coloca um sonho, uma vontade. Por um propósito. Sempre por um propósito. O Senhor não nos deu uma empresa grande para nós. Apenas para ficarem ricas. Não. Hoje, a nossa marca já gera aproximadamente 5.000 postos de trabalho. Só, coisa abençoada. Então, assim, nós já temos a condição de abençoar pelo menos 5.000 famílias. E olha, essa família é composta de quantas pessoas? Exato. Então, se a gente está falando do básico médio brasileiro, 4 pessoas, estou falando de 20.000 pessoas. Olha que coisa linda. Então, não é só para mim. E nunca vai ser só para você. Sempre vai ser por um outro propósito. E esse propósito vai envolver pessoas. Porque o Senhor não quer que você tenha uma empresa próspera para abençoar uma praça. Deus não te quer que você seja uma represa. Deus não vai te dar uma empresa para você abençoar um carro. Deus vai te dar uma empresa ou qualquer outra coisa que Ele te der para abençoar pessoas. Então, olha só a gente falando de pessoas de novo, né? Por quê? Quem é a imagem e semelhança de Deus são as pessoas. São as pessoas. Não é o carro, não é a praça. Não é a marca da empresa. Não é a marca da empresa. Então, tudo é sobre pessoas. Porque são as pessoas que são os filhos amados e mimados do Senhor. São as pessoas que são a imagem e semelhança do Senhor. Então, tudo passa por pessoas. O filho dele se materializou em pessoa. O filho dele andou com pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. E eu vejo a Festa Escova como um rio que flui. Amém. Não é uma represa. Não. Apenas para reter uma fortuna, para reter ali um patrimônio. Não. Mas é um rio que flui. Que começou com uma pequena nascente. Né? Todo grande rio tem uma nascente. Que começou, às vezes, quilômetros e quilômetros de distância. Exato. Daquele rio. E olha que interessante. O rio, ele nasce, né, pequenininho. Ele é só uma nascente. E aí ele vai encontrando outros rios e aí ele vai crescendo. Ele vai encontrando outros rios e ele vai crescendo. E o rio, ele tem um objetivo muito claro e definido. Todo rio corre para o mar. Para o mar. Então o rio, ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Desde quando ele é pequenininho. E aí ele sabe que ele tem que encontrar outros rios para ele ganhar força, ele tem que se conectar. Para ele ganhar força, ele ganhando volume, porque ele sabe exatamente onde ele vai chegar, no mar. E o mar é infinito. E desde quando ele é uma nascente, que ele chega até o mar, aonde ele passa, ele deixa um rastro de prosperidade. Exatamente. Então, se ele nasce um pequenininho lá no interior de Goiás, até ele chegar lá no mar, esse percurso dele, ele vai deixar prosperidade. Quantas cidades, ribeirinhos, quantas nações vai abençoar, vai crescer a margem daquele... Porque o rio é vida, né? Uma árvore plantada junto ao ribeiro. Essa é a Festa Escova. Amém. Essa é a Márcia
Queiroz. Amém. Queiroz mesmo, né? É Queiroz. esse, né? Que lindo, amada, muito bom. Mas, Márcia, quais são os erros que um empreendedor, um líder, às vezes hoje ele não é dono do negócio, mas ele se comporta como dono do negócio. Eu acho isso fantástico. Porque empreender não é necessariamente abrir um negócio. Eu posso empreender fazendo a festa de aniversário do meu filho. Aquele é um projeto que eu estou empreendendo. Então, eu posso empreender numa viagem que eu estou organizando, eu posso empreender no social que eu estou fazendo, não necessariamente com CNPJ. Exato. Me fala, quais são os erros, né, que você gostaria de que a pessoa refletisse no seu negócio para não cometer? Porque eu comungo da ideia de que sábio não é quem não erra, mas sábio é aquele que aprende com os erros do outro. Exatamente. Cid, alguns pontos. Sobre pessoas, nós já falamos. Outro que eu vejo com muita clareza e que eu mais percebo que é comum é a pessoa não ter a humildade de reconhecer o que ele é bom e o que ele precisa aprender. E nós não sabemos tudo. E tudo muda com muita constância. A forma com que a gente fazia uma coisa em 2024, agora já é diferente. Perfeito. E o líder precisa ter essa humildade. Ou eu preciso buscar conhecimento, ou eu preciso contratar quem sabe, mas eu não posso ficar aqui, não, porque eu sou gerente, agora eu não posso me mostrar fraco, eu tenho que ser forte, eu tenho que passar a imagem que eu sei tudo, e nós não sabemos tudo. Qual que é o prejuízo, qual que é o desgaste emocional do time quando eu tenho um líder que não mostra a sua fragilidade? Porque eu acredito que só os fortes têm coragem de expor as suas fragilidades. Total. Porque quem não tem ou duas, quem não é em algum momento, ou circunstancialmente, eu sou frágil. Quem não é? Os fracassos, os erros disso, os prejuízos disso, na verdade. A equipe que não entrega resultado. Os resultados do seu departamento, da sua empresa que não são atingidos. Um time distante. Um time distante. Um cliente insatisfeito. Porque um time distante, um time... Resultado atingido. O resultado atingido, isso reflete lá no cliente. Então, o cliente percebe e o cliente vai ficar insatisfeito e às vezes ele não vai voltar, ele não vai te indicar. Eu acho que com os erros ensinam mais do que os acertos. Total. Então, quando eu faço um golaço, né? Vemos no país do futebol, quando você fez um golaço, é ótimo, celebrou, mas passou. Mas quando você perdeu a bola e você fez aquela bola fora, um aprendizado, Exato. teve a humildade de reconhecer que a bola foi fora e você foi corresponsável. Exatamente. Né? Porque eu vejo muitos líderes vitimistas. Mas o pessoal não quer participar, o pessoal está sempre reclamando. E aí chega para nós, gestores, reclamam de quê? O pessoal quer aumento, o pessoal está insatisfeito, como se salário fosse a única moeda de recompensa. Estou errada, Márcia? Não. E você fala isso, e eu me lembro de algumas situações, é uma coisa que dá até preguiça, né? Essa coisa do vitimismo. Meu Deus, como eu fico pensando assim, na altura do campeonato, como ainda tem gente que acha que a estratégia do vitimismo vai funcionar? É que a culpa é do outro. A culpa é do outro. Gente, na altura do campeonato. Né? Pertinho de Jesus voltar, você ainda está aí achando que, né, a culpa é do outro. Foi meu marido que me fez pecar, foi minha mulher que me levou, foi meu chefe que me fez sair. Não, né? gente. O meu chefe, como é que pode? Mas tem muita gente, infelizmente tem. É mais fácil terceirizar do que reconhecer a minha autorresponsabilidade, né? A culpa, eu gosto muito de uma frase que eu sempre falo nos meus treinamentos, a culpa não é minha, mas a responsabilidade é nossa. Eu cheguei um dia numa padaria, eu ia dar um treinamento e eu fiquei de levar os pães, né? O pão de queijo, coisas de pães, e o pessoal. Eu falei, não, deixa que eu levo. E aí o pessoal ia providenciar o restante. Eu sei que eu passei 6h30 da manhã numa padaria. O que você espera encontrar às 6h30 numa padaria, Márcia? Pão quentinho. Pão quente. Quando chegou a minha vez, na filinha, tem aquela lugar assim, a cesta lá onde cabe os pães, cadê os pães? Acabou. Aí eu olhei assim, caçando alguém para me ajudar a resolver o problema. Apareceu alguém que, pelo traje dele, imagino que devia ser o forneiro, né? Alguém lá da produção. E eu perguntei para ele, moço, por favor, vai chegar mais pão? Aí ele falou, não vai ir pão agora não, vai demorar. Eu falei, mas como, moço? 6h30 da manhã já acabou. Ô, dona, eu não tenho culpa não se o forno estragou.
Aí eu falei, é verdade, você não tem culpa, mas você é responsável. Uhum. E foi nesse caso que eu fiquei com essa frase. Exato. A culpa não é sua, mas a responsabilidade é sua. A culpa não é minha, mas a responsabilidade é nossa. Cliente saiu insatisfeito, não foi o que ele esperava, não foi você que fez a escova, não foi você que atendeu. Você estava apenas servindo um cafezinho, mas a responsabilidade é nossa. Exatamente. É nossa. Essa é uma coisa assim que tem que nascer de cima, do meu gestor tem que entender isso. Exatamente. Então, não atingir os resultados, não é porque o pessoal não quis, bem que eu treinei, eu motivei, eu fui atrás e os resultados não vieram, a responsabilidade é nossa. Exatamente. Sem essa de culpa, né, Márcia? Eu acho que a culpa, a palavra culpa, ela é extremamente negativa. Acho que culpa nasceu no coração do inferno. Porque Jesus jamais veio para colocar culpa em alguém. É tão íntegro, assim. E eu virei uma chave tão poderosa na minha vida, porque, assim, eu sinto orgulho de mim quando eu falo, nossa, que meleca, hein? Errei nesse negócio aqui. Logo eu? Poxa. Não, gente, ó, foi mal. Foi mal. Pisei na bola aqui. Gente, não prestei atenção, não sei o quê. Errei. Foi mal, errei. Mal. Gente, e assim, você não precisa se martirizar. É só você chegar e falar, gente, foi mal, comi bola. Não, mas na verdade, Márcia, isso reflete o seu nível de maturidade, o seu nível de aceitação e, principalmente, Márcia, o autoconhecimento. Quanto mais eu me percebo quem eu sou, mais eu vou perceber que eu não vou ser perfeita. Exato. Que eu não vou acertar todas e tá tudo certo, porque Deus não me fez para ficar pronta. Eu digo, ficar pronta, eu vou para a glória reinar. Exato. Esse processo de não aprender, mesmo querendo acertar, vai fazer parte. Então, esse é um nível de maturidade de falar. Ou então, quando alguém te aponta, fala, é verdade, pior que você está certinho, eu sou isso mesmo, mas isso é feio, né? Me ajuda em oração. Né? Às vezes, me corrige, quando você vê eu fazendo isso, me dá um toque, dá uma piscadinha. Nós estamos falando isso muito no âmbito empresarial, mas em casa também, Tudo. né? Às vezes o meu marido fala dos meus queridos defeitos, né? Mas ele aponta os meus pequenos ajustes, né? Eu brinco com ele, sabe o que é, amor? Deus me colocou na sua vida para ser uma lixa, para você ficar um ser melhor. Você não pediu paciência? Você não pediu para você ser transformado, a imagem e semelhança do Senhor, estou aqui. Né? Outra hora eu falo para ele assim, não, amor, sabe que tem que orar mais pela sua esposa, ora mais. Ou então, às vezes, eu falo para ele, eu preciso orar mais por você, né? Entendeu? Tenho que orar. A responsabilidade é minha. Mas eu gosto sempre eu trabalho. Né? Eu gosto muito de trabalhar com palavras assertivas. E a palavra mais assertiva é responsabilidade. No lugar de culpa, responsabilidade. Né? Porque a culpa jamais vai trazer você para um nível maior. Ela vai te deprimir, te acusar, te intimidar, exatamente ali onde o diabo quer que nós sejamos, achando pequeno, pecador, falho. Mas a responsabilidade me traz para o recomeço, que é o que o Senhor quer de nós todos os dias, né? De glória em glória, de aprendizado a aprendizado, dia após dia. Gente, errei, foi mal, tá tudo certo, vamos começar de novo? E vira a página. Exatamente. E vira a página. Bora, vida né? segue. Isso, o meu time aprende. Quando o gestor tem essa posição, diante de todos, ele gera um time forte. Pô, se ele falou, eu também posso falar. Claro. Olha como ele lidou com o erro dele. Então, quer dizer que eu também posso chegar para ele e falar, posso admitir para os meus pares, posso admitir para o meu time. E aí vai criando um sentimento de que nós estamos acertando, crescendo, errando, crescendo e aprendendo. Eu sempre digo, nós não podemos continuar insistente no erro. Porque aí já é uma questão, não é mais de responsabilidade, é outra palavrinha, falta né? de inteligência. É pouca inteligência. Mas errar uma vez, ou às vezes até alinhar o processo, faz parte do aprendizado. Não é mesmo? Márcia, e o que você me diria para aquela pessoa que tem sócio? Nossa, é uma bênção. É uma grande bênção. Eu sou suspeita para falar. E quando a pessoa não tem essa mentalidade, eu às vezes até gostaria da relação ser boa, mas outra pessoa, porque eu sei que trabalhar com vocês duas é leve, porque vocês compartilham de muitas coisas em comum. Há muitas afinidades, mas vocês são temperamentos diferentes. Total. Inclusive, uma é mais comercial e marketing, a outra você é mais um perfil administrativo financeiro. Então, as duas se completam. Eu acho bacana procurar uma sociedade, não é porque a gente combina em tudo. Não. Exato. A gente tem que se completar.
Exato. Nos valores combinamos em tudo, Uhum. mas nos perfis nós nos completamos para o negócio. Uhum. Como é lidar com alguém? Às vezes o sócio é um irmão, às vezes o sócio é pai ou a mãe, que eu preciso dela no meu negócio. Como trabalhar? Conviver harmoniosamente? Alguns pontos. Sim. Primeiro, a empresa acima de interesses pessoais. A empresa acima de vaidades. A empresa acima daquilo que eu acho ou deixo de achar. Ok. A empresa é o seu grande patrão. Esse é o sócio majoritário. Esse é o grande patrão. Né? Todos aqui, pai, mãe, irmão, amigo, não sei o quê, trabalham para a empresa. O foco é a empresa. Tá? Então, primeira coisa. Segundo, contratos bem feitos. Faça um acordo de cotista muito bem feito. Né? Uma coisa é contrato social, tá? Contrato social é uma coisa. A outra é acordo de cotista, o acordo de sócios. Ah, mas é minha mãe, faça acordo. É meu irmão, faça acordo. O que vai ter nesse acordo? A atuação de cada um, as responsabilidades de cada um, as regras da empresa. Ah, é irmão, mas não pode contratar a cunhada. Não pode, a esposa não pode trabalhar no negócio. Quando é que os filhos vão entrar na sociedade? Quantos filhos vão entrar? No negócio. Exatamente. Né? Então, assim, mesmo sendo uma empresa familiar, faça um acordo de cotista. Qual é o critério para que os filhos venham trabalhar? Exato. Deus o livre, aconteceu uma morte, uma fatalidade, uma invalidez. Ah, o fulano tem dois irmãos. Um é casado, o outro é solteiro. Aí o outro casa e a esposa quer entrar na empresa. Não pode. Então, tenha acordo de cotista. Perfeito. Tenha conversas difíceis para dias mais fáceis. Exatamente. Né? Michele é minha melhor amiga, mas nós temos um acordo de cotista que separa tudo. Tudo. E é por isso que tem dado certo e vai dar certo até Jesus voltar. Amém. Querida, me diga uma coisa, já vamos encerrar. Ah, já? Já, você acredita? Aquelas meninas chatas ali já me falaram que o nosso tempo acabou. Oh, meu Deus. Tem tanta coisa Pois pra falar. Pois é, tanta coisa, tão bom, né? Uma maravilha. Mas me diga uma coisa, eu quero que você fale olhando para essa câmera aqui. Vamos. Dá para ser feliz trabalhando? Dá para ser feliz sendo dono de um negócio? Dá para ser feliz sendo empregado, funcionário, colaborador? Não, se quiser dar. Dá para ser feliz trabalhando? Dá para ser feliz só de você acordar todos os dias e respirar. Oh, aleluia. Glória a Deus. E dá para ser muito feliz você trabalhando, desde que você resignifique o seu objetivo de trabalhar. Eu não trabalho mais para ganhar dinheiro, apesar que eu preciso e gosto muito. Mas eu trabalho pelas pessoas, porque eu creio que é isso que o Senhor vai abençoar e me prosperar. Quanto mais pessoas eu abençoar, quanto mais vidas eu impactar, mais eu vou prosperar. Amém. E esse é meu foco. E eu sou muito feliz fazendo isso. Esse é o seu propósito. Esse é o meu propósito. Glória a Deus, amém. E eu sou muito feliz fazendo isso, né? Aliás, não preciso nem fazer isso para ser feliz. Só de eu acordar todos os dias e respirar, eu já estou feliz. Para completar o seu dia. Isso me complementa e muito. Glória a Deus, aleluia. Querida, só fechando com o nosso slogan. Eu tenho um slogan no nosso Carreira de Sucesso. E tudo que fizer, faça-o de todo o coração, para o Senhor e não aos homens. E Deus, que tudo vê, te recompensará. Efésios 3, 23. Marcinha, você é um rio que flui. Amém. Você é um rio abundante. Por onde você passa, exatamente como você ilustrou, vai gerando vida, vai fazendo conexões. Amém. E que o Senhor continue te usando poderosamente, que esse rio venha fluir abundantemente. Amém. Espero você aqui com as suas 500. Até dezembro. 500 franquias, até dezembro. De Beijo 25. carinhoso. Beijo carinhoso, vencedores.